Nossa mensagem de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, a palavra diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Essa mensagem, claro que tinha que ser uma mensagem do Senhor Jesus. Claro que tinha que ser uma mensagem tão explicativa, já que o nosso Senhor Jesus ele trazia de uma forma tão simples para que pudéssemos entender. E como ele queria tanto que as pessoas entendessem as suas mensagens, que quando era preciso, ele falava por parábolas. Ele falava justamente de uma maneira que fosse ali contando uma historinha de fato, para que pudesse mastigar bem mastigadinho e ninguém pudesse ficar sem entender a mensagem que ele queria falar. E aqui perguntaram, né? Jesus estava ali ensinando, orientando, dando ali o caminho, a direção que temos que seguir. E aí perguntaram: Senhor, serão poucos os que serão salvos? E ele disse: esforçai-vos. Ele não respondeu. Pode reparar, repara aí, ó, no versículo 23, ele fala, ó, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele não disse são poucos, são muitos, ele não falou. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas ele não disse se muitos seriam salvos ou se muitos não seriam salvos. Não. Ele disse apenas que muitos procurariam entrar e já não poderiam, porque não estavam ali se esforçando. E ele disse muito bem, essa palavra, esforçai-vos, já é um resumo de toda essa mensagem dele. Para que possamos entrar na nossa salvação, para que possamos participar do reino de Deus, é necessário esforço. Se não houver o esforço, se não houver a renúncia, o sacrifício pessoal, deixarmos as coisas que nos distanciam de Deus, que nos afastam de Deus, para que possamos nos achegar a Ele, não vamos conseguir entrar. Vamos ficar do lado de fora. Como está escrito aqui, ó. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Ou seja, ele vai estar ali. O dono, que ele está dizendo, o dono da casa, que se levanta para fechar a porta, é exatamente Deus. Deus um dia ele vai dizer: chega, basta. Toda a oportunidade que a humanidade poderia ter e receber para se encontrar, para se achar, para encontrar ali ó, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, Ele deu. Ele deu, já falei isso aqui com você várias vezes, em várias mensagens que lemos aqui, que vem de Deus, que Ele já nos deu grandes oportunidades. A humanidade teve a oportunidade de se consertar com Noé, teve a oportunidade de se consertar com Ló, ali na época de Sodoma e Gomorra, teve a oportunidade de se consertar ali quando o Senhor Jesus veio em carne aqui para que pudéssemos entender que por Ele somente podemos encontrar o caminho, a verdade e a vida. Quantas foram as oportunidades e que temos ainda hoje. O Senhor Jesus ele veio para que essa oportunidade pudesse se estender durante todo esse tempo. Então, desde a vinda do Senhor Jesus até hoje, esse véu está rasgado. Esse acesso à presença de Deus que você pode se achegar está aberto. Hoje, a porta está aberta. Hoje, o caminho está livre. Vá em direção a Deus. Vá em direção ao Todo-Poderoso. Hoje, a porta está aberta. Mas ela é estreita, ela é necessário que você tenha um esforço para poder entrar nessa porta.
Se você não tiver esse esforço, você não vai passar pela porta. Você vai ficar do lado de fora. E quando você ficar do lado de fora, você vai dizer, bater na porta ali, Senhor, me deixe entrar. E ele vai dizer, apartai-vos, porque eu não sei de onde vocês são. E aí, você pode ser um dos que vão dizer aqui, no versículo 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, Senhor, e ensinavas em nossas ruas. A tua mensagem estava ali. Eu estava comendo e bebendo da tua mensagem. Eu estava sabendo o que estava acontecendo. Eu estava ali, eu conheço a tua mensagem, Senhor. É isso aqui que ele deu exemplo. Eu conheço a tua mensagem. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei muito bem o que fala a tua palavra. Eu sei de cor e salteado. É isso que estão dizendo aqui. Ou seja, ensinava em nossas ruas. Eu sei tudo que o Senhor quer que eu faça. Aí ele vai dizer, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então, neste momento em que Deus, no Senhor Jesus, disse, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O que seria a iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. É tudo aquilo que não está ali debaixo da vontade de Deus. Então, ou seja, você escolheu, como está aqui na mensagem, nós estávamos nas ruas que você ensinava, Jesus. Você estava ali, o Senhor estava ali e eu estava ali ouvindo. Eu estava na igreja, eu estava ouvindo a sua mensagem, eu sei o que é para fazer, mas você praticava a iniquidade. Você sabia o que era para fazer, mas você não fazia. Você fugia da presença de Deus. Quantas são as pessoas que elas sabem o que tem que fazer? Elas sabem o caminho, elas sabem o que falta, elas sabem o que precisa ser feito, mas elas fogem da presença de Deus. Elas pensam que elas vão ter oportunidade e oportunidade e oportunidade e oportunidade. Sim, você terá. Quantas oportunidades você precisar, você vai ter. Só que um dia essa porta vai se fechar. Um dia, essa porta será fechada pelo próprio Deus Criador. E quando essa porta se fechar, ela nunca mais se abrirá. Simples assim. Difícil, doído, dolorido, mas é o que ele diz aqui. Ali haverá choro e ranger de dente, quando ali verão o reino dos céus. Verão Abraão, Isaque, Jacó no reino, os profetas, você vai ver o pastor, você vai ver a amiguinha do lado, você vai ver uma vizinha, você vai ver um familiar, você vai ver alguém que você conhece, mas você não vai estar lá. Não. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ali não vai adiantar mais chorar, não vai adiantar mais se arrepender, não vai adiantar mais você reconhecer. Não. Tempo de reconhecer é agora, tempo de aceitar é agora, tempo de você mudar a sua vida, a sua trajetória é agora. Se você não mudar a sua trajetória agora, naquele momento, haverá somente choro e ranger de dentes. Nada mais do que isso. É algo que você precisa entender. Jesus está às portas. Por que a palavra, ela sempre nos coloca isso, que Jesus, ele vai voltar, que tem o dia, que tem a hora, que é como um ladrão, que não sabemos o momento, que não sabemos quando virá, que temos que estarmos preparados. Por quê? Porque vai ser uma surpresa. Vai ser no momento que ninguém espera. Então você não vai ter oportunidade de se arrepender, entenda isso. Jesus pode voltar para você hoje. Você pode ser chamado hoje, ele pode pedir a sua alma hoje. Assim como ele já diz, louco, hoje me pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Quando ele fala isso, justamente porque quem pede a sua alma? O diabo. Ou Deus. Deus, ele te chama para junto dele, e aí você vai para o reino do seu amor, ou o mal pede a sua alma. Simples assim também. Às vezes as pessoas não gostam de quando somos objetivos, mas o Senhor Jesus, ele era muito objetivo nos seus ensinamentos, ele era muito simples. E não estou aqui para acusar, muito pelo contrário. Quem sou eu para acusar? O que eu quero falar aqui é para que você desperte, acorde, enquanto é tempo. Jesus está às portas. Deus, ele está dando oportunidade. Você já viu algo da magnitude do que estamos vivendo na história da humanidade? Não, você nunca viu.
Antigamente, ali no início da pandemia, eu, como médica, poderia dizer assim, sim, já vivemos algumas situações, febre espanhola, tivemos ali outros surtos, outras epidemias, na época dizimou peste negra, dizimou grande parte da população, mas hoje as coisas estão em proporções gigantescas. Justamente por essa facilidade de locomoção, por essa facilidade que as pessoas têm de ir e vir. Então, tudo hoje está com uma dimensão muito maior do que qualquer outro momento que a humanidade possa ter vivido e ter experimentado. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento de arrependimento, é um momento de entender que Ele está voltando e que Ele está chamando a sua igreja. Desperta, você que sabe do reino, você que já ouviu falar, ou você que nunca ouviu falar, é hora de você acordar. É hora de você entender que tem um Deus, que tem um Criador e que Ele sim, Ele quer salvar o máximo de pessoas que for ali possível ser salvas. Mas por que possível? Ele não tem poder para salvar todo mundo? Tem, com certeza. Ele poderia salvar todo mundo. Mas o que Deus, Ele sempre fez, a maior questão do nosso Deus Criador, aquilo que Ele mais ali dá valor, livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de amá-lo ou não. Você tem o livre-arbítrio de adorá-lo ou não. De renunciar à sua vontade para fazer a dele ou não. Ele não quer adoradores por obrigação. Ele não quer filhos por imposição. Não. Ele quer adoradores de todo o coração. Ele quer filhos porque amam e reconhecem Ele como Pai. Então é momento de você reconhecer Deus como Pai. É momento de você se refugiar nele e saber que nele, sim, você vai estar seguro. E nele sim, você vai encontrar a vida eterna. E sim, vamos poder estar ali, ó. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Justamente essa mensagem é isso. Você hoje pode ter aí uma mensagem no seu coração que você já ouviu, mas você não está dando valor. E hoje você pode nunca ter ouvido uma mensagem de conversão, de salvação, explicando para você. Você pode ser lá o último da fila. Você vai sentar à mesa com todos aqueles que são os profetas, todos aqueles que estão ali no reino da glória. E muitos que hoje podem estar aí contando que já tem a salvação garantida, pode ser o último da fila ou até mesmo ficar do lado de fora. Então, é momento de pensarmos, é momento de refletirmos, é momento de que possamos ali estar cada dia mais alicerçados no poder de Deus, mais ali alincados a fazer a vontade dele de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus.